Olá, pessoal! Hoje nós continuamos com a série Profissões. Especialmente hoje eu trouxe dois casais, ou melhor, duas pessoas que se conheceram ao longo da atividade acadêmica, quando eram estudantes ainda. Hoje, uma historiadora e um jornalista, e eles vão contar para nós como eles chegaram e fizeram a escolha por essa profissão. Tudo bem, Valesca? Tudo bom, Regina? Muito bom estar com você aqui hoje. Nós vamos conversar, nós vamos apresentar para o público a sua formação acadêmica, a sua trajetória, as fotos das viagens que vocês dois fizeram. E você vai contar um pouquinho para nós, historiadora e também pós-graduada em educação. É isso, né, Valesca? Isso mesmo. Muito bom. Leves, também é muito bom ter você aqui conosco. Muito bom estar aqui também. Obrigada. Leves Litz, que é jornalista e também tem MBA em Marketing e Relações Públicas. Marketing e Relações Públicas. Muito bom. Valesca e Leves formam um casal. Agora sim, formam um casal e estão juntos aqui conosco para contar a trajetória toda que fizeram a partir do momento que concluíram as suas graduações, depois reencontraram-se e, enfim, vão contar um pouquinho dessa trajetória para nós. Valesca, além de você ter realizado a graduação em História, depois a pós-graduação em Educação, você atuou como professora, como docente em escolas públicas e também privadas, é isso? Isso, eu trabalhei em escola pública no Instituto de Educação do Paraná. Foram 28 anos que eu trabalhei no estado e nessa escola, e 23 anos em escolas particulares. Dei aula no Colégio Militar, no Colégio Exame e por 20 anos no Colégio Medianeira. E sempre na mesma escola, na rede pública de ensino? Na rede pública, sempre no Instituto de Educação como professora de História. Muito bom. Valesca, deixa eu já te fazer essa pergunta logo na entrada. Você se realizou como professora de História em sala de aula? Muito. Hoje estou aposentada, mas completamente realizada profissionalmente. E eu não escolheria outra profissão, não. É professora de História mesmo. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente já fala as suas outras atividades trabalhistas, que você também trabalhou em banco, foi bancária, a gente já chega lá. E então, Leves, e a sua trajetória? Você começou o jornalismo um pouco mais tarde. Isso mesmo. Eu fui descobrir esse viés para o jornalismo depois de muitos anos, depois que eu já tinha saído do Brasil e tal. E até foi bacana, começou, na verdade, quando eu fui começar a pensar numa retrospectiva, né, e tal, lá atrás, quando eu tinha uma escrivaninha e tal, e daí ganhei uma máquina de escrever usada, uma Olivetti, Lettera 32, e aí eu comecei a datilografar ali. Foi ali que foi o start para depois, décadas até depois, descobrir essa paixão pela comunicação social, né? Através do jornalismo. Mas antes disso, também surgiu aquela vontade de colocar a mochila nas costas e girar pelo mundo. Inclusive nesse ponto, quando eu ganhei a máquina de escrever, que eu coloquei em cima da escrivaninha, porque conforme diz o escritor britânico John le Carré, que a escrivaninha é um ponto, até um local perigoso de você observar o mundo. Ao invés da palavra perigoso, eu diria assim, um lugar maravilhoso de começar a observar o mundo. Aí eu coloquei o verso de uma folha de papel em branco, que naquela época era muito caro, né? Era oneroso, daí eu coloquei e pensei assim, vou colocar 10 perguntas que eu vou ter a minha vida inteira para ir atrás das respostas. E uma delas era essa, conhecer culturas diferentes. Uma das perguntas, eu tenho essa carta até hoje, né, datilografada ali, catando milho na época e tal, com essa perspectiva. Por isso que eu falei, foi ali que foi o ponto inicial disso tudo, porque a ideia era viajar por outros países, conhecer outras culturas, outras pessoas, e coisas que o jornalismo estava junto, né, com esse contato, com o conhecimento, de você ver novos horizontes. E o mais assim curioso é que tinha essa ideia de retornar para o Brasil, que a gente ficou aí 4 anos viajando fora, né, e trazer o conhecimento de lá para cá. Foi quando daí
me tornei jornalista mesmo, fui para a faculdade, era repórter fotográfico, enfim, aí a gente vai conversando ao longo do programa. Mas mesmo antes de vocês fazerem a viagem, né, dar um giro pelo mundo, você já tinha uma tendência, você já tinha um olhar mais cuidadoso para a área do jornalismo? Já, porque, como eu te disse, eu venho de uma família simples e humilde, então eu fui criado pelos meus avós, então não tinha aquela ideia deles pensarem assim, que profissão será? Eles não tinham, eles não viram essa conexão que eu tinha com a comunicação social, né? Eu também não tinha, eu era adolescente, tanto que quando eu fui escoteiro, eu fui lá, comprei umas folhas pautadas, tipo tamanho A3, dobrada, com linhas, e comecei a fazer com canetas vermelha, azul e preto, fazer um jornalzinho, assim, do nada, sabe? Né? Não tinha internet, nossa, internet, né? Era uma coisa assim, inimaginável, mesmo acho que em filmes de ficção científica. E foi assim, daí eu comecei fazendo um jornal para aquela instituição, mas era tudo muito simples, e depois isso foi evoluindo, né? Quando eu participei de grupos que a gente estudava filosofia, né, os grandes filósofos e tal, também comecei a fazer alguma coisa assim. E a tecnologia foi melhorando, né? Foi melhorando. E aí, quando a ideia de viajar para o exterior a semente já estava lançada desde os 10 anos de idade, aí nesse meio tempo conheci a Valesca, né? Conheci você e outros amigos aí que também que me fizeram ver novos horizontes, que foram enriquecendo essa maneira de ver o mundo e do que esperar do mundo lá fora. Porque quando a gente viajou pelo mundo, além da internet, as dificuldades de comunicação lá fora, aqui a gente tinha pouca coisa. Então, os desdobramentos, através dessa experiência que eu fui tendo, através dos colegas, dos amigos, né, historiadores e de outras áreas, quando a gente pisou lá fora, nossa, tem que voltar para o Brasil algum dia e fazer. E foi o que, de fato, eu acabei fazendo. Quando eu voltei para cá, eu quis fazer e fiz um jornal, era para fazer uma revista. Né? Em Londres tem uma revista chamada Time Out, que é justamente divulgar a cultura, os eventos que tem na cidade de Londres, e foi com essa ideia, com essa semente, que quando eu voltei para o Brasil, quis fazer. Só que devido aos custos, fazer uma revista, imagine, aí acabei fazendo um jornal alternativo chamado Índice Curitiba, que era divulgando todos e quaisquer eventos que tinha na época, num veículo só. Porque aqui tinha um panfletinho, não sei se você lembra, chamado, acho que Bom Programa, que era assim, ele era uma folhinha uma 64, não era nem dobrada, acho que era cortado, se não me engano, que era muito bacana, mas era assim, muito pequeno. E o desdobramento e a consequência daquilo foi justamente esse jornal, o Índice Curitiba, com essas alternativas, que ele continua lá no Instagram, lá para quem quiser acompanhar. Mas ele foi isso, daí sempre a comunicação, o jornalismo foi permeando. E quando retornamos ao Brasil, eu fiz vestibular, passei para jornalismo, né, comunicação social, mas antes mesmo disso eu já tinha como repórter fotográfico. E durante esse processo, que é interessante para quem for fazer jornalismo, é que antes de você concluir um curso, você já deve, né, se aquele curso já está no seu coração, né, você já deve procurar o caminho que você gosta. Na área de jornalismo, eu comecei escrevendo 2 anos sobre turismo, para um jornal de Curitiba, e depois eu fui editor desse jornal do Índice Curitiba também por mais 2 anos. Interessante. Né? E nesse processo é que eu me tornei jornalista. Veja só, embora ainda não tivesse a clareza de que era no jornalismo que você seguiria mesmo com a tua carreira e desenvolveria em outras instâncias, né? Em outras áreas, que já você vai falar disso também, mas precisamos ter um olhar cuidadoso e apurado para aquilo que nós fazemos com gosto mesmo, antes mesmo de escolhermos a profissão. Aquilo me chama atenção, aquilo eu gosto, aquilo eu tenho vontade de continuar fazendo por um bom tempo, até que a ideia se torne mais concreta. Agora, Valesca, eu lembro que você era bancária, que você trabalhava num banco, um banco estadual na época, né? Antes mesmo de você entrar na universidade, antes mesmo de você fazer o curso de História. Mas por que você escolheu História, sendo uma bancária? Então, eu era bancária e gostava muito do trabalho que eu fazia. E eu gostava de História, eu sempre gostei de História. Então, quando eu entrei na universidade para fazer o curso de História, eu fiz por mim, porque era uma coisa que eu gostava.
mas nunca pensei em ser professora de história. Olha só, gente, o pessoal que está nos assistindo. Leves começou e ingressou no jornalismo porque já estava desenvolvendo alguma coisa que ele gostava de fazer. Viajar, ler, produzir, fazer alguns folhetos. Veja só, e agora a Valesca está nos dizendo a mesma coisa. Embora fosse bancária, que até poderia ter escolhido economia, administração. Não, ela foi fazer um curso que ela gostava. Vejam só como esses gostos pessoais acabam depois tornando-se a profissão. Então, eu fiz história porque eu gostava. Quando eu fui inspirada por uma professora, quando aos 18 anos eu fiz cursinho. E ela falava tanto em história, e ela tinha tanto conhecimento, e ela falava com tanta empolgação, que aquilo me deixou tão animada. Eu falei, puxa vida, eu queria conhecer, saber tudo que ela sabe sobre história. E aí eu fui, né? 5 anos depois eu ingressei na Universidade Federal do Paraná. Depois de formada, 4 anos, depois de formada, eu e o Leves viajamos por 4 anos. Aí viajamos, conhecemos dezenas de países, cidades antigas, construções antigas, museus, igrejas. A gente estava vivenciando aquilo que os livros de história traziam, aquilo que eu tinha aprendido nos livros de história, a gente estava vivenciando. Então, aquilo começou a fazer parte, né, da nossa vida. Estava ali ao nosso alcance, pedaços da história ao nosso alcance, às nossas vistas, nas nossas máquinas fotográficas. E, por exemplo, quando a gente esteve em Berlim, 10 dias antes da queda do Muro de Berlim, a gente nem fazia ideia do que poderia acontecer. Então, a gente conheceu o lado capitalista de Berlim, conheceu o lado socialista de Berlim. A gente, durante 6 meses, morou em Israel, conviveu com palestinos e israelenses, conheceu suas crenças, suas culturas, suas histórias, suas conquistas, suas lutas, suas perdas, porque ali teve muita perda, tanto de um lado quanto do outro. E quando eu me dei conta, a geopolítica estava fervendo nas minhas veias, estava circulando nas minhas veias. Quando a gente voltou para o Brasil, eu não tive dúvida. Eu vou ser professora, eu vou ensinar aquilo que está nos livros de história e aquilo que eu vivenciei também. Então, assim, para mim foi um passo muito importante, né? Me decidir, não, agora eu quero sim ser professora de história, porque eu me formei, viajei e não cheguei a atuar logo depois que eu me formei. Possivelmente nós podemos dizer o seguinte, a sua prática docente também aconteceu nas suas viagens, não é? Sim. Porque ali você estava vivenciando tudo, como você citou aqui, e além disso você já estava começando a pensar como você poderia depois trabalhar em sala de aula com toda essa história. Exatamente. Vocês trouxeram algumas fotos, eu vou pedir então para nós girarmos essas fotos. Então essa primeira foto nós temos lá. O jornalista Leves, em pleno trabalho, é isso? É isso mesmo. Essa foto foi tirada em 1994. Ali eu costumo dizer que eu estou dentro do meu cérebro. Então, se você for analisar nessa foto, você vai ver trabalhos de fotojornalismo, não só meu, como de colegas também. E ali tinha aquela máquina, tá vendo? Uma máquina de escrever, que é aquela, né? Eu acho que é a Olivetti, não é? Aquela ali, Valesca? Letra, né? Aí tem um antigo computador 386 de X40, para quem gosta, arqueólogos tecnológicos vão entender o que eu estou falando. Né? Então, ali era a época que eu estava justamente sendo editor do jornal Índice Curitiba. Né? Então, eu estava sentado, tá vendo? É uma bagunça organizada, eu sabia exatamente o que cada um funcionava. E a partir daquilo, é que até achei interessante quando você falou da história, né, como esse desenvolvimento das nossas vidas nos levaram para aqueles caminhos, né? Até eu queria dizer isso que... Aliás, isso ficou bem claro, sabe, Leves? Pela fala de vocês, isso para mim está totalmente claro. Porque é indissociável, na verdade o conhecimento é indissociável. Até acho importante falar, eu sempre brinco assim quando estou conversando, olha, eu sou de humanas, então eu tenho problema com números. Tá? Mas quando eu era adolescente... Né? Eu gostava muito de matemática, mas não para ser professor, mas eu curtia muito a matemática pela arte em si, sabe? Então, eu e um amigo meu, colega de classe, o Lincoln, então a escola cedia um espaço, uma sala de aula, sábado de manhã a gente ia na sala de aula ajudar os alunos que tinham dificuldade para entender aquelas fórmulas matemáticas e tal, né? Então,
porque eu vi uma poesia, né, através Certo. daqueles números. Aham. Na verdade, se refletiram em letras. Hoje eu só sei da matemática mesmo, eu só sei a história, a tragédia da matemática. Não sei se você conhece, Sim. mas é um romance, né, que você fala, né, Bacana. dos requisitos. Muito bom. E tem essa foto agora, na viagem de vocês. Isso. Vocês estão lá no Panteão Em Atenas. Aham, em Atenas. Uhum. Diga lá, Valesca, o que te chamou a atenção aqui? Ai, A primeira sensação, quando você esteve de frente. é toda a minha vida sempre sonhei, né, em conhecer esses lugares que eu tinha aprendido nos livros, e mesmo quando eu era criança, adolescente, que a gente aprendia sobre esses conteúdos, eu já tinha o sonho, principalmente, de conhecer o Egito, né, de ver as pirâmides do Egito. E daí vem aquela sensação que você também queria transmitir o que você estava vendo para alguém. Sem dúvida, Olha só, já nascendo aí a professora Valesca. Usei muitas dessas fotos. Nós estamos vendo agora a pirâmide no Egito, muito bom. Eu chorei ali, quando eu olhei para a pirâmide, eu chorei, porque era um sonho lá da minha adolescência. Coisa boa. Né? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo. No segundo bloco, nós voltaremos com o jornalista Leves e a historiadora Valesca. Já voltamos. Alô, estudantes! De volta para o programa Eureka, série Profissões. Neste programa, estamos entrevistando uma historiadora e um jornalista. Ao longo do primeiro bloco, os dois relataram para nós de que forma foram se encaminhando até definirem definitivamente as profissões. Giraram pelo mundo, fizeram experiências em outras profissões, em outras áreas do conhecimento e, finalmente, estão aqui hoje como a historiadora e o jornalista. Valesca, eu gostaria que você relatasse para mim, então, como foi a sua experiência como professora, como docente de história. Bom, sempre, como eu falei, eu gostava muito, né, de história, de aprender história, e quando eu tive a oportunidade de estar em sala de aula, de ir para a sala de aula, isso foi muito importante para o meu crescimento também, porque eu não só ensinei, mas como eu aprendi muito, acho que eu mais aprendi do que ensinei. Falando especificamente da profissão, assim, ser historiador vai muito além de saber nomes e datas. Um bom historiador precisa ser crítico, precisa entender contextos, relacionar contextos políticos, econômicos, sociais, ser curioso, ser crítico, ler muito, perceber que o que aconteceu no passado tem relação, né, com o presente. Então, é muito importante essa dedicação à disciplina, ao curso, aos conteúdos, a transmitir esse conhecimento, mas sempre com um olhar bem crítico, lembrar que a história tem dois lados, sempre, né? Então é bom saber e conhecer os dois lados da história. A história ela é importante para preservar, conservar a memória da humanidade. E já dizia Emília Viotti da Costa que um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer os mesmos erros do passado no presente. Muito então, acho bem. importante isso, né? Os dois, muito importante, os dois lados da história, nós poderíamos dizer aqueles que conseguem vencer, os vencedores, e o outro lado, os perdedores. E geralmente nós vamos ter contato com o lado dos vencedores, porque serão eles que vão redigir, que vão propagar o que aconteceu em determinado momento. Isso mesmo. E hoje os historiadores já colocam esses dois lados, isso eu acho bem legal, bem importante também. Bem importante. E o historiador, né, e o professor de história, ele precisa ser bem crítico nesse sentido, acho que é um ponto bem importante para quem vai fazer história, ser um educador. Muito bom. Qualquer profissão, na verdade, eu acho que é preciso, né, ter esse lado crítico, entender contextos. Né? Reflexivo. Leves, como hoje está você exercendo a profissão de jornalista? Justamente nisso que a Valesca acabou de falar. Uhum. Porque enquanto o historiador, o professor de história, ele trabalha com fatos da história, mas quem é o agente de mídia que leva esses fatos quando estão acontecendo, né?
o jornalista. Então, através desse conhecimento que vai acontecendo na história, aquilo que nos cerca, o jornalista vai apresentando essa linguagem, esse conhecimento, essa cultura, o que está no entorno dessa cultura, justamente para que a pessoa, o leigo, de certa forma, ele tenha essa informação. Então, por isso que é muito bom ter esse senso crítico. O bom jornalismo é aquele quando se apresenta os fatos de tudo que está no entorno dele. Então, se tem uma opinião a favor, uma opinião contra, e até o jornalista ele pode emitir a sua opinião, mas ficando claro, assim, sempre bom com que a pessoa que esteja recebendo essa informação, ela tenha noção do que está em torno disso. Eu até fiz umas pautas assim, interessantes para alguns motivos para se tornar um jornalista. Isso, tá? vamos lá. Então, o jornalismo ele te propicia conhecer assim diferentes realidades, como eu falei, culturas e tal, né? Não há rotina no trabalho, quer dizer, você vai tendo contato diretamente com esses fatos que vão se tornar história, né? Que são peças de uma história futura, né? Você pode experimentar. Para ser um jornalista, né, você precisa desenvolver a empatia, a habilidade, né, da percepção de conversar com o outro, de você sentir o ser humano, ter uma curiosidade, evidentemente. Outros apontamentos que eu fiz, habilidade e gosto para pesquisa, tem que pesquisar muito, tem que gostar de ler, né, tem que ter agilidade, disponibilidade para isso também. Tem que ter uma narrativa que cative a pessoa, que você possa levar para a pessoa uma linguajar que ela entenda. Às vezes você entrevista um médico, o médico vai falar um linguajar mais técnico, e você precisa, como agente midiático, transformar isso, filtrar, explicando para a pessoa que está ouvindo. Né? Quantas vezes a gente já teve essa oportunidade de ver um advogado falando a linguajar dele, até um jornalista falando, eu fiz uma sonora ontem, mas e quem está ouvindo? Não sabe que é sonora. Você precisa tomar isso se você tiver taquicardia, o médico fala, mas o que é taquicardia? Então, o papel do jornalista é muito interessante por ele estabelecer essa ponte. Até eu uso uma referência, assim, a gente tem no cérebro 2 hemisférios, né? Então, e a gente tem que fazer com que esses 2 hemisférios se conversem, popularmente chamando de tico-teco, funcionando, conversando. Então, a gente tem que trazer uma linguagem para que a pessoa que está nos ouvindo, nos vendo, né, aí dependendo do tipo de jornalista que você vai ser, se é televisivo, se é da rádio ou se é digital, né? Então, você vai apresentando isso. Outras dicas, né? Habilidade de escrita, capacidade de ouvir e interpretar. Isso, para quem quer ser jornalista, você aprende tudo isso. Às vezes, no meu caso, eu não tenho espontaneidade, mas eu tenho que tentar, tenho que cultivar isso, ver como é que é. Desenvolvendo essa habilidade aos poucos, né? Exatamente, você desenvolve, você aprende isso. Por isso que tem curso. Você pode ser um bom até autodidata, mas um curso ele já vai direto, ele já te apresenta as experiências, as boas e ruins experiências, né? Enfim, buscar cursos na área para quem quer, né? Construir a sua jornada profissional da melhor forma possível. Muito bom. Ver aquilo que você tem inspiração, né? Exatamente. Nossa. Aliás, vocês foram desenvolvendo ao longo desse nosso programa, também tocaram nesse ponto, aquilo que nos inspirou. Podemos até fechar assim, mas antes eu quero chamar uma foto, que nós ainda temos mais uma, então, lá está Leves e Valesca. Onde vocês estavam nesse momento? É Buenos Aires, é a Praça das Mães de Maio, Casa Rosada. É historicamente um lugar muito significativo e importante para a historiadora. Essa foto eu estava no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Fórum Mundial Social, que é muito interessante também para você ter fontes de conhecimento do mundo todo se reunindo ali. Experiência gratificante. A gente viajou de moto até Ushuaia. 10 mil quilômetros, eu acho que foram, né? Pouquinho. Numa CG 125. 40 dias. Muito bacana. Bom, o Eureka precisa encerrar por aqui. Eu agradeço bastante, então, a presença da historiadora Valesca, do jornalista Leves, que eu conheço há anos e anos e anos. Muito obrigada pela participação. Estudantes, fiquem de olho no que esses profissionais que já estão atuando na área podem trazer como várias informações e dicas para que vocês possam ir seguindo e também encontrar o curso superior que vai de encontro com a inspiração que vocês já têm. Até o próximo programa.